Deus, ele é extraordinário. Não há nada, não há diagnóstico que Deus não possa mudar e você precisa entender isso. Às vezes você já chorou, está triste, não encontra saída. Saiba, seque as lágrimas. Ou então chore diante do seu Deus poderoso, feche a porta do teu quarto e vá orar. A tua causa, ela pode ser irreversível, extraordinária demais, mas é para você, não para o Deus que você serve. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela qualidade do vídeo. Eu não tenho ainda um microfone de lapela, mas eu tenho muita vontade de fazer algo para esse Deus maravilhoso que tem cuidado da minha casa, da minha família. Então, eu preciso que você, meu irmão, que está aí do outro lado, seja abençoado por essa palavra. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: E me invocareis e chegareis a mim para orar, e então eu darei total atenção. Me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Paralelo a esse texto, temos Ezequiel 22:30 que diz assim: Busquei entre eles um ser humano, alguém que me ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que todo o muro viesse a ruir, alguém que se propusesse a estar na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. No entanto, não encontrei uma só pessoa. Você percebe, parafraseando esses versículos, você entende que Deus, ele age a favor de uma terra, ele age a favor da família, quando ele encontra alguém que se propõe a estar na brecha diante dele, a favor daquele povo ou daquela família. Eu vivi na pele essa palavra. Há uma semana atrás, eu estive com meu pai no CTI após uma cirurgia complicadíssima e, segundo o diagnóstico, meu pai estava com um tumor grande no cérebro e convivia ao lado de pessoas céticas em relação ao que Deus poderia ter feito. E eu busquei aconchego aonde todos nós cristãos devemos buscar, que é na palavra de Deus. E ali, meu irmão, eu vi o agir de Deus quando eu tentei encontrar esse lugar, né, aonde eu pudesse ficar a sós com Deus e ouvir apenas a voz dele. E eu senti uma confiança, porque eu acredito que eu encontrei realmente essa brecha, esse buscar de todo o coração. Porque esse buscar de todo o coração é até que nada mais importe, até que nada mais faça sentido. A Bíblia diz que nós encontramos a vida quando estamos dispostos a perder a vida. Então, essa palavra, ela chegou ao meu coração e ali eu entendi o que o Senhor queria que eu fizesse, aonde Ele queria me encontrar. E basta você que tem um pedido, que está passando por uma situação complicada nesse momento, às vezes alguém da família que está envolvido, afundado nas drogas, alguém que precisa se converter, alguém que precisa encontrar o Senhor. Talvez a sua situação é como a minha, alguém que está prestes a fazer uma cirurgia complicada e você não encontra saída e escape. Eu quero te dizer, meu irmão, entre nesse lugar que Deus quer te encontrar. Nós vemos a misericórdia de Deus ao longo de todos os livros da Bíblia. Quando nós olhamos para a história de Abraão, você percebe um Deus justo quando ele derrama fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, mas você enxerga também um Deus misericordioso que momentos antes abençoa Sara, dizendo que ela teria um filho no próximo ano, naquela mesma época. Você enxerga um Deus poderoso que destrói 2 cidades, mas também você encontra um Deus amigo que para conversar com Abraão, que diz para Abraão o que ele pretende fazer. A Bíblia mesmo diz, Gênesis 18 e 17, e Deus se questiona: esconderei eu do meu servo Abraão o que pretendo fazer? Imagina aí Deus te dando uma satisfação do que ele vai fazer.
Isso tudo, irmãos, o que atrai esse amor, essa misericórdia, é a busca incessante, é a comunhão com Deus. Talvez você que me ouve já tenha uma rotina cristã, ora, jejua, mas saiba que Deus quer algo mais. É como se Ele estivesse com você num jogo de tabuleiro, analisando a sua jogada, e quando você faz uma jogada e surpreende a Deus, do lado de cá Ele faz outra jogada, e sempre é uma jogada para te favorecer, porque Deus não tem planos para te prejudicar. Todos os planos de Deus é para te abençoar. Então, meu irmão, busque esse Deus de forma diferente. Às vezes somos religiosos demais e achamos que Deus está numa caixinha. Deus, ele é extraordinário. Não há nada, não há diagnóstico que Deus não possa mudar, e você precisa entender isso. Às vezes você já chorou, está triste, não encontra saída. Saiba, seque as lágrimas. Ou então chore diante do seu Deus poderoso, feche a porta do teu quarto e vá orar. Quando nós olhamos para a história de Noé, lá em Gênesis 7:1, Deus declara a Noé, a Bíblia diz assim: e Deus declarou a Noé, entra na arca, tu e tua família. Olha a misericórdia de Deus, tu e tua família, porque tu és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Deus não diz que a mulher de Noé é justa. Deus não diz, meus irmãos, que as noras de Noé, os filhos de Noé eram justos. Deus diz: você é o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Olha a misericórdia de Deus tomando toda a casa de Noé por causa de apenas um justo. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão questiona a Deus: destruirá o Senhor o justo com o ímpio, o justo com o pecador? E se lá houver 50 justos? E a resposta de Deus a Abraão é a seguinte: se lá houver os 50 justos, por amor aos 50 eu não destruirei a cidade. E aí Abraão pergunta a Deus: e se faltar 5? E Deus responde: por amor aos 45, Abraão, eu não destruiria a cidade. E aí Abraão vai diminuindo esse número ao ponto de questionar a Deus se houvesse apenas 10 justos. E a resposta de Deus, meus irmãos, é a mesma. Ele se mantém: por amor aos 10, Abraão, eu não destruirei as cidades. O problema é que Deus não encontrou 10 justos. Da mesma maneira que lá em Ezequiel 22:30, Deus fala que buscou apenas um que ajudasse a construir a muralha e não encontrou. Agora a pergunta é: Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa? A resposta é não, Ele não precisa, mas Deus quer ter esse contato, essa comunhão com alguém que chora, que se dobra diante dele de verdade. Se você tem se dobrado, busque fazer algo a mais para Deus, doe sua vida para Ele. Enquanto você cuida das causas de Deus, Deus cuida das suas causas. Enquanto você busca levar a palavra de Deus aos enfermos, Deus cura os enfermos da tua casa. Enquanto você leva a palavra aos detentos, Deus sara aquela pessoa da tua casa que está enfiada nas drogas, que está enfiada e não consegue sair do álcool. Você entende? É esse Deus poderoso que nós servimos. Mas não dá para ficar com os braços cruzados esperando Deus agir, irmãos. Então, se você tem uma causa e julga essa causa impossível, até hoje não conseguiu dar jeito, é a tua mãe, é a salvação do teu pai, é uma doença, é um câncer que está assolando a tua família, saiba que Deus pode mudar esse diagnóstico. Basta você se dobrar diante de Deus, de verdade. Mais uma vez, me perdoe pelos ruídos externos, mas eu não poderia esperar chegar ao microfone para eu poder fazer algo para Deus. Esse Deus maravilhoso que curou meu pai. Eu saí com meu pai de Montes Claros, eu sou aqui de Minas Gerais. E meu pai saiu andando, falando, sem sequelas. Mas eu precisei entrar na brecha.
A minha família precisou entrar em oração, em jejum, buscamos a Deus, e eu falo por mim, eu busquei a Deus de uma forma que eu não tinha buscado ainda. Hoje eu posso dizer como Jó disse, antigamente eu só ouvia falar de Deus, dos feitos dele, mas agora eu conheço esse Deus misericordioso. E eu quero que você também conheça esse Deus maravilhoso que pode agir na sua vida. Quando você olha a misericórdia de Deus para com Noé, que salva toda a família, Noé, ao descer da arca, a primeira coisa que Noé faz, e está lá em Gênesis 8:20, Noé constrói um altar em dedicação a Deus, toma alguns animais e aves, todos puros, e oferece em holocausto a Deus. Queima-os sobre o altar. E Gênesis 8:21 diz: e Deus sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu interior é completamente inclinado a fazer o mal desde o seu nascimento. Então Deus te conhece, Deus sabe que você é falho, Deus sabe da sua fraqueza, Deus sabe que você é mau, porque todos nós somos maus, mas Ele espera de você uma resposta. Ele espera qual vai ser a tua mexida no tabuleiro. Surpreenda a Deus, busque Ele de uma forma extraordinária. Coloque sobre o altar uma oferta agradável a esse Deus maravilhoso, que eu tenho certeza que Ele vai agir como Ele agiu na minha vida. Amém? Acompanhe aqui o meu canal, é um canal que está nascendo agora. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, e eu sei também que abençoará a minha também, porque é uma semente plantada. Então deixe aqui seu like, se inscreva no canal e acompanhe. Eu vou tentar fazer alguns vídeos durante a semana para compartilhar a palavra de Deus, mas são todas palavras embasadas na Bíblia. Não é nada do que eu acho, do que eu imagino, até porque eu não sou capaz de conduzir a minha vida por mim mesmo. Eu preciso desse Deus Todo-Poderoso a todo tempo, conduzir a minha vida, e que você entenda que você também precisa dele. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, me perdoe pelos ruídos externos. Vou providenciar aí um microfone, uma estrutura melhor para a gente se manter conectado e falando desse Deus maravilhoso. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e lembre-se, não existe nada impossível para o nosso Deus. Uma ótima semana. Fique com Deus.